Boa noite! Estamos iniciando o mês da juventude e nós, os jovens, estamos à frente das programações do culto da igreja. Bem, para este mês da juventude, teremos um tema, uma divisa e um hino oficial. O nosso tema é identidade e, claro, estamos falando sobre a nossa identidade em Cristo, pois Ele é nossa vida e nosso alvo. Nossa divisa está em 1 Timóteo 4, versículo 12, que diz: Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E o nosso hino oficial se chama 1000 Versos e foi cantado na abertura deste culto. E que cada um de nós se coloca nas mãos do Senhor, deixando que Ele nos use e faça de nós seus instrumentos de louvor para a glória dEle. E hoje é um dia muito especial, pois é o Dia dos Pais. E estou aqui em nome da Igreja Batista em Parque São Mateus para parabenizar a todos os pais que nos ouvem e que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de vocês. A seguir, teremos uma homenagem para vocês, pais. Feliz Dia dos Pais para todos os papais, principalmente para o meu papai, que eu amo muito. Feliz Dia dos Pais, papai, te amo. Feliz Dia dos Pais, eu te amo. Deus te abençoe. Eu amo muito meu pai. Gosto muito dele no fundo do meu coração. Gosto muito, muito, muito dele. Feliz Dia dos Pais para o meu pai. Tenho um grande amigo do coração. É o meu pai querido. Com ele não há não. Um pai nosso amigo, que nos ama para valer. É o tesouro mais querido que um filho pode querer. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não desviará dele. Obrigado por tudo, Pai. Você mora em meu coração. Feliz Dia dos Pais. Te amo, Pai. Feliz Dia dos Pais. Pai, eu te amo. Você é meu amigo. Eu gosto muito de você. Feliz Dia dos Pais. Beijo. Senhor, muito obrigado por esse dia. Cuide de todos os pais do mundo, que tu pastor da semana, do meu pai, qualquer pai que exista. As pessoas que estão médicos, cure elas, todas as pessoas, em Jesus, amém. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou.
todos que estão nos assistindo. Vou deixar um versículo para vocês do livro de Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eclesiastes 12, de 1 ao 3. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos, em que você dirá, não tenho satisfação neles. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 ao 3. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas boas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Peço, Senhor, que nos abençoe, Senhor, abençoe a nossa igreja, esse meio dos jovens agora que está se iniciando, Senhor, que o Senhor possa estar nos capacitando cada vez mais, meu Deus. Nos ajude, Senhor, em nossas dificuldades, em tudo o que a gente for fazer, meu Deus. Abençoe nosso pastor, toda a sua família, todos os que vão estar nos assistindo, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, só temos que te agradecer. Em nome de Jesus, amém.
família, tudo bem? Espero que todos estejam bem por aí. Estamos dando início ao mês da juventude, o mês da galerinha jovem. Vamos começar por aqui com essa ministração. Quero agradecer o convite da Igreja Batista em Parque São Mateus, pastor Josilmar, Lídia, jovens. Agradeço pelo convite e pelo carinho. E vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa noite, discorrendo um pouco a respeito daquilo que nós vamos tratar hoje. Nós temos para esse mês a identidade, né? O tema é a identidade. Nós temos a divisa, um texto de 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 12, que diz assim: ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Então, essa é a divisa e é sobre esse tema que eu gostaria de falar. Vou procurar tratar a respeito do contexto, um pouco do contexto, para a gente entender um pouco daquilo que estava acontecendo ali. E por fim a gente vai pontuar e discorrer a respeito desses 5 pontos, a qual Paulo destaca aqui para Timóteo a respeito da palavra, do comportamento, do amor, da fé e da pureza. Então a gente pretende finalizar pontuando e destacando esses aspectos. Mas para isso é bom a gente entender um pouco do contexto da vida de Timóteo, do contexto da carta posteriormente, ao qual Paulo está tratando e vai tratar ali com Timóteo. Timóteo, ele é chamado por Paulo de filho amado na fé, né? Um belo exemplo de discipulado, um belo exemplo de discípulo, um belo exemplo de discipulador, amoroso, carinhoso, demonstra ter um amor e um zelo muito grande ali por Timóteo, e acredito que Timóteo também deva significar, ou significou muito, para o apóstolo Paulo naquela época. De forma que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele está passando ali por Derbe e Listra, e ele recruta o Timóteo, ainda muito jovem, né, muito garoto. É possível que nesse momento dessa segunda viagem missionária ali de Paulo, o jovem Timóteo seja um adolescente entrando, de repente, na maioridade, segundo alguns teólogos. Talvez o Timóteo já tivesse se convertido num outro primeiro momento, quando Paulo passou por ali, e aqui ele já convertido, Paulo já tinha uma certa estima por ele e recruta o Timóteo para sair com ele, missionando, pregando, anunciando a Cristo, falando de Jesus, o ajudando, contribuindo e cooperando no ministério, no crescimento do Evangelho. Ali no texto de Atos, no capítulo 16, a gente conhece um pouco mais a respeito da vida de Timóteo, da sua mãe. Sua mãe era judia, seu pai era grego. Timóteo também, né, tinha uma avó chamada Lloyd, o nome da sua mãe era Eunice. Então foi um jovem que muito cedo foi chamado ao ministério junto com Paulo, para estar caminhando junto com Paulo. E é muito importante a gente entender esse contexto histórico, quem é Timóteo, como que se deu o seu chamado, para que a gente consiga entender o que Paulo está querendo dizer para ele aqui no contexto da carta pastoral a Timóteo, seu amado filho na fé. E também é necessário que a gente entenda o contexto, que quando Paulo estava indo para Macedônia, ele deixa Timóteo ali em Éfeso, uma igreja já implantada, e ele está indo para Macedônia, então ele acha melhor deixar
o Timóteo em Éfeso para dar uma orientada na igreja. E já ali no capítulo 1, a gente vê que Timóteo vai ter uma grande missão. Trabalhar com aquela igreja, se inserir no contexto daquela igreja, discorrer sobre determinados assuntos. A igreja de Éfeso, já ali no comecinho da carta a Timóteo, Paulo fala de doutrinas, fábulas, genealogias que estavam sendo implantadas ali na igreja de Éfeso, e aí o Timóteo tem uma primeira missão a se fazer, que é combater as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. E aí você imagina um jovem que já agora aqui, segundo alguns estudiosos, tem cerca de 30 anos, podendo ter 30 e poucos anos de idade, ele tem uma missão de combater uma seita muito forte que estava emergindo em meio à cristandade. Tamanho desafio desse jovem ali naquele momento. Isso a gente percebe ali no capítulo 1, bem no verso 3, a gente já consegue perceber isso. No capítulo 2, Paulo deve dar instruções a respeito do culto, como que deve funcionar. No capítulo 3, ele tem que instruir os líderes ali a respeito do episcopado, né? Aquele que deseja o episcopado deve ser assim, assim, assim. Então, Timóteo tem instruções também para dar para aquele pessoal. E quando a gente chega no capítulo 4, a gente tem instruções direto para Timóteo. Segundo alguns estudiosos, comentaristas bíblicos, Timóteo era um camaradinha meio introvertido. Ele era um jovem que não estava se destacando tanto com relação a, por exemplo, Tito, na igreja de Corinto. Tito já era mais para frente, já era mais dado, mas o Timóteo era mais acanhado. Olha o que diz o verso 11. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Aqui é mais ou menos uma ordem de Paulo falando para Timóteo. Ordena, ensina isso que eu estou falando para vocês aí, para esse pessoal. Toma posse, vai para frente. É mais ou menos nesse tom que Paulo fala para ele. Deixa de ser acanhado, você precisa tomar posse, porque você foi ordenado, você não foi posto aí de brincadeira. Nós te escolhemos, nós te recrutamos, você caminhou comigo durante um bom tempo e não foi à toa que eu te coloquei aí. Você pode, vai convicto, porque você vai conseguir, vai na fé, vai com esperança. É mais ou menos isso que está se passando pela cabeça de Paulo quando ele fala isso ali no verso 11 para o Timóteo. E é aí que ele entra no verso 12 para dar algumas sugestões para o nosso jovem e rapaz Timóteo. E dentro desse contexto, ali para o jovem então moço Timóteo, Paulo orienta. E a gente pode sim hoje pegar como exemplo essas lições para nós. Porque muitos de nós, jovens, ainda jovens, somos desacreditados pela igreja, por alguns irmãos mais velhos. Então Paulo vai ensinar para o nosso amigo Timóteo como ele deve fazer para ganhar confiança. Porque por isso que eu quis contextualizar, para a gente entender o contexto. E não era muito comum que um jovem adquirisse a liderança de uma igreja naquele tempo. As pessoas olhavam para uma figura jovem e desqualificavam pelo fato de ele ser jovem. Os cabelos brancos, ou a falta dos cabelos brancos, não contava muito para o pessoal daquele tempo. Os anciãos eram mais valorizados, os doutores da lei eram mais valorizados, e estes tinham para lá de seus 40 anos de idade. Nos 40 anos de idade ali, talvez tivesse uma consideração, com 30 anos ali, de repente começando um ministério, mas os anciãos
eram os mais velhos, os cabeça russas, né? Eles eram mais considerados e mais acreditados. E em decorrência disso, aqueles que estavam começando, às vezes até pelos próprios anciãos, esses eram desqualificados, ou esses desqualificavam Timóteo por Timóteo ser jovem. E é aí que Paulo fala para Timóteo, que encoraja, porque o próprio Timóteo talvez estivesse ficando acuado. Tamanho problema, tamanha missão ali que ele tinha naquela igreja, de conduzir aquele rebanho, e ainda sobre os óculos dos anciãos, das pessoas, o desqualificando. Então Paulo fala para ele a seguinte situação, que é a nossa divisa. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Mas eu gostaria de orar com você antes de entrar nesse tema mais específico, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações profundamente, que a gente tire desse texto grandes lições e grande aproveitamento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento em que os nossos irmãos, junto com a gente, ouvem essa mensagem que é tão profunda, de ensinamento para nós, não somente jovens, mas também jovens, adultos. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela transmite, Senhor, vida para todos aqueles que ouvem. Então, que todos possam ouvir nessa noite, refletir, meditar e também colocar em prática. Fala, Senhor, com a gente e nos ajude, nos oriente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. O que Paulo diz aqui para Timóteo é a seguinte situação. Timóteo, é o seguinte, não deixe, não permita que menosprezem você por causa da sua jovialidade. Não é porque você é jovem, não é porque você é ainda um moço, não é porque você tem cerca ainda de 30 e poucos anos de idade que você vai deixar que as pessoas te desconsiderem. Você está caminhando comigo desde muito jovem, eu te recrutei lá atrás, te chamei para andar por perto de mim, nós já passamos por diversas igrejas e eu te considero. E foi Deus que te escolheu. E através do ministério apostólico, você foi consagrado para isso. E foi debaixo de autoridade que você foi consagrado. Então, você precisa tomar coragem. Não deixe que as pessoas te menosprezem, porque você ainda é um jovem. E Paulo vai dizer para ele, eu vou te dar, 5 conselhos. É mais ou menos nesse sentido, para a gente entender o que Paulo estava falando para ele naquele momento. Paulo estava querendo orientar, dar conselhos para ele a respeito de como ele devia se comportar ou sobre o que ele devia fazer para ganhar a confiança e conquistar a confiança daquelas pessoas que estavam menosprezando. O primeiro conselho de Paulo a Timóteo é a seguinte situação, e é belo, é bonito, é bacana demais. Paulo diz para ele, palavra, ser exemplo na palavra. Dos 5 primeiros conselhos, Paulo diz para ele, você tem que dar exemplo na palavra. Timóteo, maneje bem a palavra, instrua bem na palavra, exorte bem na palavra. Você, por ser jovem, pode compensar essa tua falta, se é que a gente pode chamar de falta, conhecendo bem as Escrituras, falando para as pessoas a respeito de Cristo, de tudo aquilo que nós aprendemos. Através do manejo da palavra, do conhecimento das Escrituras, você vai conquistá-los. E aqui eu quero dar um exemplo, porque também sou jovem e não quero trazer essa prerrogativa para mim, mas lá no nosso trabalho, no meu trabalho, a gente pode tomar isso como exemplo, Tem alguns jovens que são cristãos, que são instruídos na palavra do Senhor, e tem diversos tipos de pessoas, tem os anciãos, aqueles que são mais velhos, e geralmente nos momentos de reunião ou nos momentos de confraternização tem aquele momento de oração. E quem eles geralmente chamam para ministrar a palavra, para ensinar
alguma coisa os jovens que são instruídos na palavra. Ainda que tenham anciãos, eles reconhecem a autoridade sobre aqueles que manejam bem as Escrituras. Paulo vai falar em 2 Timóteo, né? Para o próprio Timóteo, enche a palavra. Eu conjuro-te, Timóteo, que você enche a palavra em tempo e fora de tempo, exorte, ensine, e é isso que você deve fazer, manejar bem a palavra. Jovem, se você quer ganhar credibilidade da sua congregação, das pessoas que estão ao seu redor, em relação à sua idade, as pessoas vão deixar de te menosprezar se você manusear bem as Escrituras, ensinar bem as Escrituras e exortar bem através das Escrituras. Então, o primeiro conselho de Paulo para Timóteo é: seja um exemplo na palavra. E depois ele fala para Timóteo, o segundo conselho, ser um exemplo no comportamento. Timóteo, seja um exemplo no seu comportamento, a forma que você reage diante das pessoas, como você se comporta diante das pessoas, que tipo de exemplo você tem dado para essas pessoas. As pessoas vão olhar para você e te ver como exemplo de cristão verdadeiro e genuíno. As pessoas precisam olhar para o seu líder e ver um comportamento diferente. Timóteo deveria andar em santidade, em santificação, porque manejando bem a palavra, conhecendo bem a palavra, ele seria reconhecido pelaquela comunidade eclesiástica. Se Timóteo tivesse uma conduta, um comportamento de um cristão genuíno, não importaria a sua idade. As pessoas olhariam para ele e diriam: ali tem um líder de verdade, ele é exemplo para nós. E um terceiro exemplo que Paulo dá para Timóteo diz para ele: ser exemplo no amor. Se vocês lembram bem a respeito da parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei chega diante de Jesus ali para tentar Jesus, ele pergunta a Jesus: mestre, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: cara, o que diz a lei? E ele fala para Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala para ele: então é isso aí, cara. Faz aí, pratica a lei, então você vai ser salvo. E aí aquele doutor da lei pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? Então ele se denuncia quando ele faz essa pergunta: quem é meu próximo? Será que eu posso escolher? São aqueles da minha casa? São aqueles do convívio da minha igreja? São aqueles que trabalham comigo? Eu vou escolher quem é meu próximo. Aí Jesus entra na parábola do bom samaritano e mostra para ele quem é o próximo dele. É um exemplo de amor ao próximo. Além do exemplo de que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Paulo instrui Timóteo na palavra. Seja exemplo na palavra, Timóteo. Seja exemplo no comportamento, mas também seja exemplo no amor. Ame as pessoas, ame o seu rebanho. Ser esse exemplo. E ele também dá o exemplo da fé. Por um acaso haverá cristãos sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nesse contexto, Paulo está falando para ele de fidelidade, dele não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ande num caminho firme, reto, e seja firme, seja fiel aos seus princípios, aos seus preceitos. Lembre que no contexto as falsas doutrinas estavam se infiltrando. Então Paulo diz para ele: ser fiel. Ser fiel, anda na fidelidade para você não se perder, para você não se desviar. Seja um exemplo para a sua igreja de retidão. Seja um exemplo para a sua igreja. E o último conselho é a pureza, é a integridade. O jovem Timóteo deveria ser íntegro naquilo
que ele estava fazendo, naquilo que ele estava se dedicando, se mostrar para a igreja e mostrar a sua integridade, o quanto ele era íntegro. Essa palavra pureza nesse sentido tem a ver com integridade, não somente imoralidade sexual. Então, que belo exemplo Paulo escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, que belo exemplo Paulo dá para esse jovem chamado Timóteo. E nessa noite eu gostaria de dizer isso para vocês, jovens, não eu, mas o Paulo está dizendo isso para nós, para a gente, e também para você, jovem adulto, todos nós chamados para andar segundo a vontade daquele que nos chamou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Todos nós devemos ser esse tipo de exemplo. Devemos ser exemplo na palavra de Deus, ande em intimidade com Deus, tenha comunhão com Deus. É uma coisa que está faltando muito para a gente hoje, jovem, é você ter comunhão com Deus. Vida devocional, como diz o nosso pastor, não é isso? Tenha vida devocional com Deus, se dedique na palavra de Deus, se debruce da palavra, em cima da palavra de Deus, estude, examine, pergunte ao texto, faça perguntas, tenha curiosidade. Nós somos jovens hoje muito apáticos e parece que a gente tem deixado a Bíblia de lado, mas o primeiro conselho de Paulo para Timóteo é palavra, gente boa. Medita na palavra, seja exemplo na palavra. Você, jovem adulto, também é chamado a meditar na palavra e conhecer muito bem as Escrituras Sagradas, porque você pode ser até ancião, ter cabeça russa, mas se não tiver conhecimento na palavra, você ainda é um jovem na fé. Amém? Então, também tenha comportamento, tanto jovens quanto jovens adultos. Se jovens adultos se comportam como crianças, serão considerados como crianças. E às vezes tem jovens que se comportam muito melhor como adultos do que determinados adultos. Então, tenha bom comportamento, sejam amorosos para com os de dentro, Gálatas 6,10, né? Se tiver ali oportunidade, faça o bem, né? A todos, mas principalmente os da família da fé, de dentro e de fora. Seja fiel, seja íntegro, mantenha-se fiel, não se conforme segundo os padrões do mundo, mas seja fiel à palavra de Deus, jovem e jovem adulto, e mantenha-se íntegro, íntegro à palavra de Deus, íntegro nos ensinamentos de Cristo e daquilo que Ele tem proporcionado para todos aqueles que Ele escolheu e aqueles que Ele também chamou. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, agradeço o convite mais uma vez da igreja, pastor, Lídia, jovens, e é isso, que Deus os abençoe. Vamos orar? Pai, mediante a tudo isso que foi dito, mediante a tudo isso que foi falado nessa noite, pedimos que essa palavra, Senhor, seja uma semente lançada nos nossos corações e que ela encontre nessa noite corações desejosos, prontos a mudar, a transformar suas vidas, a ter um encontro verdadeiro com Jesus, a ter uma vida devocional, de dedicação e de comprometimento com o Senhor, com a Tua palavra, com a santidade e também no seu caminhar. Que essa palavra, Senhor, produza bom fruto, que produza fruta 30, que produza fruta 60 e também a 100 por 1. Esse é o meu desejo e eu quero, Senhor, acreditar que esse também é o desejo do Senhor. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Eclesiastes 11:9. Eu somente forte e muito corajoso. Tenho cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro,
Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo do 7 ao 9. Estamos encerrando o culto de hoje. Que o Senhor Deus possa estar recebendo este culto como um cheiro suave e agradável a Ele. Que Ele nos dê uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Amém.